decisão do presidente americano, Joe Biden, de permitir que a Ucrânia ataque o território russo com mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos provocou uma reação furiosa na Rússia. O presidente dos Estados Unidos de saída, Joe Biden, tomou uma das decisões mais provocativas e não calculadas de seu governo, com risco de consequências catastróficas, declarou o site do Rossiyskaya Gazeta, jornal do governo russo, na manhã desta segunda-feira, dia 18/11. O parlamentar russo Leonid Slutsky, líder do Partido Liberal Democrático pró-Kremlin, previu que a decisão levaria inevitavelmente a uma escalada grave com ameaça de graves consequências. O senador russo Vladimir Dyavarov descreveu a medida como um passo sem precedentes em direção à Terceira Guerra Mundial. O Komsomolskaya Pravda, tabloide pró-Kremlin, classificou o fato como uma escalada previsível. Mas o que realmente conta é como Vladimir Putin vai classificar isso e como vai responder. Até o momento, ele permaneceu em silêncio. Mas nesta segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas que se tal decisão foi tomada, isso significa uma espiral de tensão totalmente nova e uma situação totalmente nova em relação ao envolvimento dos Estados Unidos nesse conflito. Peskov acusou o governo Biden de colocar lenha na fogueira e continuar alimentando a tensão em torno deste conflito. Os líderes do Ocidente argumentariam que é a Rússia que está colocando lenha na fogueira ao enviar recentemente tropas norte-coreanas para a zona de guerra para lutar ao lado das forças russas e continuar atacando a Ucrânia. O presidente Putin em si pode não ter se pronunciado ainda, mas ele já disse muitas coisas antes. Nos últimos meses, o Kremlin deixou bem clara sua mensagem ao Ocidente. Não façam isso. Não removam as restrições ao uso de armas de longo alcance. Não permitam que Kiev ataque profundamente o território russo com esses mísseis. Em setembro, Putin advertiu que, se acontecesse, Moscou consideraria a atitude como uma participação direta dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, na guerra da Ucrânia. Isso significaria que os países da OTAN estão lutando com a Rússia, ele acrescentou. No mês seguinte, o líder do Kremlin anunciou mudanças iminentes na doutrina nuclear russa, o documento que define as condições prévias sob as quais Moscou pode decidir usar uma arma nuclear. Isso foi amplamente interpretado como um toque não muito sutil para que os Estados Unidos e a Europa não permitam que a Ucrânia ataque o território russo com mísseis de longo alcance. Adivinhar os próximos passos de Vladimir Putin nunca é fácil, mas ele deu algumas dicas. Em junho, em uma reunião com os chefes de agências de notícias internacionais, Putin foi questionado. Como a Rússia reagiria se a Ucrânia tivesse a oportunidade de atingir seus alvos em território russo com armas fornecidas pela Europa? Primeiro, é claro, vamos melhorar nossos sistemas de defesa aérea. Vamos destruir seus mísseis, respondeu Putin. Em segundo lugar, acreditamos que se alguém está pensando que é possível fornecer tais armas para uma zona de guerra para atingir nosso território e criar problema para nós, por que não fornecer nossas armas da mesma categoria para as regiões ao redor do mundo, onde elas vão ter como alvo instalações sensíveis dos países que estão fazendo isso com a Rússia? Em outras palavras, armar os adversários do Ocidente para atacar alvos ocidentais no exterior é algo que Moscou vem considerando. Em minha recente entrevista com Alexander Lukashenko, líder do Belarus, o aliado próximo de Putin pareceu confirmar que o Kremlin tem pensado dessa forma. Lukashenko me disse que havia discutido o assunto em uma reunião recente com autoridades do Ocidente. Eu os avisei. Pessoal, tomem cuidado com esses mísseis de longo alcance, me contou Lukashenko. Os rebeldes Houthis podem ir até Putin e pedir sistemas de armas costeiras capazes de realizar ataques terríveis em navio. E, se ele se vingar de vocês por fornecer armas de longo alcance ao presidente Volodymyr Zelensky, fornecendo aos Houthis o sistema de mísseis Bastion, o que vai acontecer se um porta-aviões for atingido? Um britânico ou um americano? E aí? Mas parte dessa reação da imprensa na Rússia parece destinada a minimizar a situação. As forças armadas russas já haviam interceptado mísseis ataques durante ataques na costa da Crimeia. Um especialista militar desse jornal, as forças armadas russas já haviam interceptado mísseis ataques durante ataques na costa da Crimeia. Um especialista militar desse jornal, o Izvestia, que sugeriu que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia rever a decisão. Esta é, para dizer o mínimo, uma situação incomum. Dentro de 2 meses, Joe Biden vai deixar o cargo e Trump vai assumir o comando da Casa Branca. O Kremlin sabe que o presidente eleito tem se mostrado muito mais cético do que Biden em relação à ajuda militar para a Ucrânia. Será que isso vai ser um fator nos cálculos de Putin para ele formular a resposta da Rússia?